Opa, boa noite. Boa noite, Cara, senhor. agora que eu vi que minha geladeira tá ali no fundo, tem que botar ela na cozinha de novo, tá fazendo uma reforma ali. Gente, seguinte, então, o pessoal tá ouvindo agora nesse momento, tá tudo sendo gravado, devidamente gravado. A gente está falando sobre a indústria no Brasil, o histórico da indústria e da economia como um todo. Enfim, a gente tem toda uma relação turbulenta com essa atividade econômica. Passamos por períodos complicados da economia brasileira, a gente acompanhou na última aula um período de hiperinflação, as coisas aumentando muito de preço, inflações bilionárias que acabavam derretendo o valor da nossa moeda. A gente conviveu com uma inflação galopante até o comecinho ali dos anos 90, quando o Plano Real possibilitou uma estabilidade econômica e isso nos levou a um novo momento da economia brasileira. Pois bem, as coisas começam turbulentas ali nos anos 90, a gente tem planos econômicos malfadados, teve todo o projeto de governo do Fernando Collor que não deu certo, enfim, os casos de corrupção, todo o processo de impeachment, no frigir dos ovos o governo dele teve aí uma duração de 2 anos. E a gente sabe que foi muito prejudicial para o Brasil e a economia brasileira ficou em frangalhos. É importante, ao mesmo tempo, frisarmos que o Brasil estava vivendo aí num contexto econômico neoliberal, o governo brasileiro estava se adequando a essa política neoliberal dos principais países capitalistas, e a política neoliberal ela preza por uma redução do Estado, é, pela diminuição de investimentos do Estado em alguns setores específicos, e, obviamente, o neoliberalismo ele também preza pela não interferência do Estado em questões econômicas. E isso vai levar o Brasil a toda uma onda de privatizações, que começam muito forte a partir do governo Collor e se estendem pelos governos que vêm depois aí do Collor nos anos 90. O fato é que, durante o governo Collor, a gente precisa destacar tá, que ali tu vai ter um período marcado pela reabertura das importações. Se facilitou a importação dentro do Brasil, então muitos produtos eram importados para cá, então tem uma enxurrada de coisa vindo de fora, chegando aqui no Brasil. Então tu vai ter marcas novas chegando ao nosso país, marcas essas que investiram na economia brasileira depois que ela se tornou mais estável a partir do Plano Real. Aliás, é um período de muito consumo no Brasil. A gente teve uma proliferação das lojas de 1,99, que eram lojas com artigos, produtos que eram trazidos do Paraguai, da China, enfim, dos tigres asiáticos, e eram muito baratinhos, então vendiam para caramba, principalmente nas periferias aí do Brasil. Então a gente vai ter essa abertura às importações e o período de privatização, né? A gente tem, dentro dessa prática neoliberal, ainda no governo Collor, a redução da máquina administrativa, congelamento de preços e salários, confisco da poupança, que foi um drama nacional. E depois de muitas polêmicas, a gente tem o processo de impeachment do Collor, e o Collor já seguia uma lógica neoliberal, a estrutura econômica do Brasil ligada à política do país naquele momento. Vale a pena frisar que o Collor empichado deu lugar ao Itamar Franco, que é esse senhor que está aí de óculos na imagem. E ao lado do Itamar Franco, nós temos aí o Fernando Henrique Cardoso, que era ministro, um dos ministros de Estado do Itamar, e o grupo de trabalho ligado ao Fernando Henrique Cardoso
acabou organizando toda a afeição do Plano Real, que surge ali numa lógica muito neoliberal, mas é um plano que vai dar certo, porque ele freia aquela inflação galopante que existia no Brasil, que já era absurdamente grande há mais de 15 anos. Afinal, o Brasil sofreu nos anos 80 com a hiperinflação, e aí precisávamos de um novo momento em que a economia brasileira surfaria em águas mais calmas. Então, o Plano Real é desenvolvido aí durante o governo do Itamar Franco, e esse programa ele vai promover o fim da inflação elevada no Brasil. Essa é a parte mais importante e precisa ser destacada com vocês. Plano Real promove o fim da inflação elevada aqui no nosso país. E eu estou com uma tremenda dor de cabeça. Nossa, surreal. Aqui a gente tem todos os passos para o surgimento do Plano Real, tá? E a gente pode destacar que toda a organização do Plano Real, ela se dá em algumas etapas. A gente tem um destaque aí de cada uma dessas três etapas. A gente tem o programa de ação imediata, e aí tem o texto aí, ó, visando equilibrar as contas públicas do governo através de um arroxo orçamentário, o plano de privatizações e outras medidas que visassem o alcance de um superávit primário. Então, era reduzir o gasto público, seguindo a lógica neoliberal. O Plano Real está embebido dentro de uma estrutura econômica neoliberal. Depois disso, a gente tem a implementação da unidade real de valor. Tratava-se de uma moeda atrelada à cotação do dólar comercial no dia anterior. Com essa política cambial, seria mais fácil de manter as referências dos preços na economia. Então, tu tinha a unidade real de valor, com um preço, o valor de moeda atrelado ao dólar, e nós tivemos durante um ano uma indexação da URV ao Cruzeiro Real. Então, a gente sabia todos os dias, ali antes da entrada em circulação do real, a gente tinha, né, a cotação do dia, identificando quantos cruzeiros reais que valeriam a URV. Então, por exemplo, no dia que o Plano Real foi lançado, uma unidade real de valor era igual a 2.750 cruzeiros, portanto, R$ 1, a partir daquele momento, equivalia a 2.750 cruzeiros. As pessoas que tinham dinheiro antigo em casa iam a um banco para trocar essa moeda. Sei lá, se tivesse tantos mil cruzeiros no banco, a partir daquele dia, tu ia ter alguns reais. Essa é a diferença. Isso, obviamente, vai ajudar a controlar os preços no Brasil. E a inflação ela se mantém relativamente controlada desde então. A gente não vai ter números nunca mais como tivemos antes do Plano Real, que a inflação alcançava valores na casa dos 3, 4 dígitos em mês, 6 meses. Então, o bagulho era muito tenso. E aqui a gente tem um gráfico que mostra o que era a inflação no Brasil antes do Plano Real entrar em circulação e logo em seguida, a partir de julho de 94, quando entra em circulação, os valores bem mais baixos, mostrando que funcionou, tivemos uma redução da inflação, e isso, obviamente, trouxe ares de super-herói ao Fernando Henrique Cardoso, inclusive tornando-o presidente da República. Ele venceu a eleição porque ele é o cara que basicamente encabeçou esse plano real durante o governo do Itamar Franco. Então, ao longo de toda a história da moeda brasileira, nós tivemos estas moedas que estão aparecendo aí: o real, o cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro de novo, cruzado, cruzado novo, cruzeiro, cruzeiro real, e voltamos ao real. Saímos do real ali em 1695, em 1942 mudou para cruzeiro, e aí até chegar de novo no real, que é a moeda que nós utilizamos hoje em dia.
E é importante frisar, pessoal, que a estabilidade do real possibilitou que aquelas empresas que estavam chegando no Brasil com a abertura das importações no começo dos anos 90, que possibilitou que essas empresas, muitas delas, investissem em parques industriais, em plantas industriais aqui no Brasil. E a gente vai ter uma proliferação nos anos 90, ali final dos 90 e 2000, uma proliferação de novas empresas chegando ao território brasileiro para produzir aqui. Um destaque na imagem para o crescimento do setor automotivo. A gente tinha até os anos 90 montadoras aqui no Brasil das quatro grandes, né? Ford, General Motors, Volkswagen e Fiat. A partir dos 2000, a gente tem a chegada de novas empresas aqui no país, marcas japonesas, coreanas, chinesas, francesas, enfim, de várias partes do planeta, principalmente Europa e também ali dos tigres asiáticos. É importante frisar que esse processo de industrialização ele foi crescente, embora com algumas crises que a gente teve aí ao longo da segunda década, principalmente do século XXI, o Brasil vem passando constantemente por um processo de desindustrialização. E esse é um fenômeno preocupante porque a gente vê uma desvalorização monetária, a gente vê falta de investimento no setor industrial e a gente vê uma dependência da economia brasileira ligada ao agronegócio, mais ou menos o que rolou no Brasil ali nos anos 70. Então, o Brasil tem mostrado aí um retrocesso na questão econômica, porque nos tornamos agora, já sempre fomos dependentes do agronegócio, mas agora estamos ainda mais dependentes e a indústria perde espaço no Brasil, até porque quem tem dinheiro no Brasil não vai investir em indústria, vai deixar esse dinheiro em algum fundo de renda fixa, porque isso acaba sendo muito mais rentável, porque o Brasil é o país do rentista, para eles é vantagem essa parada. Aqui eu só coloquei uma imagenzinha rápida mostrando as privatizações no Brasil por governo, do Collor até a Dilma. A imagem que eu tenho aqui vai até a Dilma, não pega aí Temer e Bolsonaro, nem o Lula 3, né? São aí três presidentes já que não aparecem aí. Mas o fato que eu quero destacar aqui é todo o avanço relacionado à postura neoliberal do Brasil. Já lá no governo Sarney, isso se consolida a partir do Collor, lá em 90. A gente tem o Plano Nacional de Desestatização, que tem por intuito enxugar o Estado, privatizando empresas que eram do Estado brasileiro. Então, foram 18 empresas públicas no governo Collor que foram privatizadas, isso em 2 anos de governo apenas, entre elas a Uzi Minas. Então, a gente vai ter muita empresa brasileira ligada ao setor de extração de recurso natural, que vai ser privatizada. Se teve uma tentativa de privatizar a Petrobras, já estão tentando privatizar a Petrobras desde os anos 70. Mas o fato é que a privatização, a venda total dela para a iniciativa privada ainda não aconteceu até hoje. As privatizações continuam no governo Itamar, até para enxugar o Estado, para garantir aquele superávit, né, no Estado brasileiro, vai possibilitar a organização da nova moeda. Então, tu tem a privatização da CSN, que é a primeira grande indústria brasileira da era Vargas, também a privatização da Embraer e outras organizações criadas pelo Estado brasileiro para desenvolver a economia em regiões distintas do Brasil. É bom a gente frisar isso. As privatizações continuam no governo FHC, que mantém uma postura neoliberal, assim como seus predecessores. A diferença aqui é que o governo ele vai acabar criando agências reguladoras que vão basicamente administrar esse processo de privatização, que vão fiscalizar aquilo que foi privatizado. Por exemplo, a gente tem a Anatel, que é a agência ligada ao setor de telefonia.
e ela vai surgir depois que a telefonia deixou de ser estatal para ser privatizada. Algumas empresas atuando nesse mercado, deixando de ser um monopólio para ser um mercado de livre concorrência. A gente vai ter também uma proliferação das privatizações a nível estadual, que no caso a gente tem como exemplos a privatização da Light no Rio de Janeiro e da Eletropaulo em São Paulo. A gente tem o caso do Banespa aparecendo aí na imagem, mas tem o Banco Estadual de Santa Catarina, tem o Banco Meridional aqui no Rio Grande do Sul. Então, boa parte dos bancos estaduais foram privatizados, né? Eu acho que a gente tem aqui o Banrisul, que ainda não foi privatizado. Eles tentam a todo custo privatizar ele, mas ainda não rolou. Então, de novo, uma redução da atuação do Estado. Além disso, a gente tem aí a privatização da Vale do Rio Doce, uma das primeiras grandes empresas de siderurgia no Brasil. Acho que foi vendida para a Samarco, né? Inclusive tem toda aquela questão envolvendo Mariana, né? Aquele acidente ambiental terrível. Mas, enfim, é um assunto para outro momento. E aí a gente fecha aqui no Lula e na Dilma. No Lula, o foco em concessões, basicamente liberando as rodovias federais para consórcios privados que vão manter a manutenção, é, realizar a manutenção das rodovias e, obviamente, cobrando um pedágio para a circulação das pessoas nessas estradas. Então, várias estradas do Brasil passaram a ser pedagiadas, já tinham várias que eram antes, mas tu tem um aumento considerável a partir aí do governo Lula. É importante destacar que a Dilma e o Lula têm uma postura menos neoliberal que os outros presidentes anteriores, mas que tu tens aí uma certa redução do Estado com a venda e a concessão de rodovias no governo Lula, ou até mesmo no caso do governo Dilma, a venda, na verdade, a concessão para a administração de vários aeroportos aqui no Brasil, no caso aqui do Rio Grande do Sul, é o caso também de Fortaleza. A gente tem a administração da Fraport, que é uma empresa alemã que acabou comprando essas concessões e usufruindo, né, daquilo que é utilizado nesses aeroportos, administra aeroporto e, obviamente, ganha dinheiro com isso. É uma prática muito comum de várias empresas aí do mundo. E o setor de aviação, que está ligado ao setor de transportes, acaba sendo muitas vezes bem rentável para esses grandes grupos empresariais do mundo. Fato relevante que precisamos destacar é que o Brasil apresenta aí nos últimos anos um retrocesso da indústria que está ligado às crises econômicas, e esse é um problema porque o Brasil se tornou ainda mais dependente do agronegócio. Tá? Possivelmente durante a semana vou enviar alguns exercícios para vocês falando sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento da indústria brasileira. Tá? Esse material se encerra por aqui. Deixa eu. Será que eu parei de espelhar? Parei. Agora eu vou espelhar uma whiteboard. Whiteboard Classic. Porque nós vamos agora falar sobre um outro assunto que muitos podem achar um pouco chatinho, mas eu curto pra caramba. A gente vai falar agora, ver se vai aparecer aí a caneta. Opa, muito bem, professor. Um outro assunto que é super relevante para quem está estudando aí geografia, uma das três grandes, é, dos três grandes conteúdos da geografia física. A gente vai falar então sobre climatologia, assunto do momento para nós aqui, sempre deixando claro
que nós precisamos sempre destacar aqui, ó, que clima é diferente de tempo. As pessoas geralmente é, confundem, acabam confundindo o clima com o tempo e usando esses termos como sinônimos, o que não faz nenhum sentido, tá, pessoal? O tempo, ele está muito relacionado ao que eu chamo de variações atmosféricas, tá? Então, o tempo, ele varia muito. O tempo meteorológico são transformações que acontecem constantemente, tá? Já o clima está muito relacionado a uma análise dos aspectos atmosféricos, e essa análise é feita durante muito tempo, feita aí por pelo menos 30 anos, para a gente conseguir identificar as características marcantes de um clima. Então, o que vai acontecer? A climatologia, no primeiro momento, a gente tem que tentar identificar a diferença que existe de clima e tempo para poder fazer uma análise mais marcante desse assunto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu voltar. Nada não tá bugando, bugando. Então, quando falamos de clima e tempo, a gente tem que pensar o seguinte, tá? Quando a gente estuda o clima, e agora o troço está sumindo, ai meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Agora vai certo, tá? Quando eu falo do clima, eu tenho que pensar que o clima de um local é basicamente a personalidade desse local. Por exemplo, tudo que eu estou falando relacionado a clima, que eu digo que alguma coisa é tal coisa, eu estou relacionando com o clima. Por exemplo, o, o Pará, o clima do Pará é úmido. Se é úmido, eu estou relacionando ao clima. Tipo, a cidade de Porto Alegre é úmida. Se eu falo que a cidade de Porto Alegre é de ser, não de estar, falando é úmida, eu estou falando do clima. Então, eu estou dizendo que Porto Alegre tem um clima bastante úmido. Agora, isso é diferente de quando eu falo do tempo. O tempo é outra parada. Se o clima é a personalidade, e aí vem um detalhe que eu gosto de frisar, o tempo ele acaba sendo que, ó, o tempo acaba sendo a variação do humor de um local. Então, o tempo meteorológico ele está, o clima ele é, e essa é a diferença. Por exemplo, pegando o caso de Porto Alegre. Porto Alegre é úmida, porém hoje está seca. Porto Alegre é frio, mas hoje está quente. Curitiba é fria, mas hoje está quente. Belém do Pará é úmida, mas hoje está seca. Então,
Se eu estou falando de ser algo, eu falo do clima. Agora, se eu estou falando de estar alguma coisa, eu falo do tempo. Então a gente tem essa diferença. A partir do momento que a gente consegue identificar a diferença de clima e de tempo, a gente pode começar a estudar algumas coisas que são super importantes dentro da climatologia. Então, eu acho que deu tempo de tirar a print, quem está aí assistindo. E se está vendo a aula depois, pode tirar a print. Eu não estou achando a minha caneta. Agora eu achei. Vou apagar isso aqui, eraser, mas o assunto continua sendo climatologia. Quando a gente começa a estudar climatologia, a gente tem que pensar o seguinte: bom, aonde que os fenômenos climáticos acontecem? Acontecem na atmosfera. Então, o estudo de climatologia está relacionado a questões atmosféricas. Ponto. Agora, a pergunta que eu posso fazer para as pessoas: aonde na atmosfera? É basicamente na troposfera, que é a camada mais próxima do solo, que vai até mais ou menos uns 14 quilômetros de altitude, e é dentro da troposfera que as coisas acabam acontecendo aqui na atmosfera. Então, a gente tem que pensar o seguinte: tudo que a gente estuda de climatologia está rolando dentro, dentro da troposfera, que é a camada mais próxima da atmosfera e da superfície. E quando eu pego a troposfera, e quando eu vou estudar o clima, eu vou primeiro analisar o que são os elementos climáticos, ao mesmo tempo que a gente pode estudar quais são os fatores climáticos, elementos e fatores. Está muito grossa essa tinta aqui, eu vou deixar mais fininho, beleza? Bom, pessoal, os fatores climáticos, eles são aspectos geográficos que ajudam a classificar o clima. Mais tarde falamos destes daqui. Os elementos, eles são as características dos climas. Aliás, os elementos, é bom destacar que todos os elementos, todos são encontrados em qualquer clima. Qualquer clima que eu tiver no planeta Terra, ele vai apresentar todos os elementos climáticos. E é bom destacar que os elementos climáticos, tá? Eles podem ser mensurados, medidos. Depois eu explico melhor essa parada. Então eu consigo, na verdade, eu consigo diferenciar o clima porque eu vou ter diferentes aspectos dos elementos climáticos em cada parte do mundo. Vou pegar um exemplo de um elemento do clima. É, temperatura. A temperatura é o elemento climático. Tu vai encontrar temperatura em todos os climas da Terra. A diferença vai se dar no quê? Em alguns lugares, a temperatura é mais alta, em outros lugares, a temperatura é mais baixa, em outros lugares, a amplitude térmica é maior. Enfim, temperatura eu encontro em qualquer clima. O que vai diferenciar é a intensidade desse fenômeno. Se é mais quente, se é mais frio, se é mais chuvoso, se é mais seco. Então, essas características atmosféricas vão me ajudar a classificar esse clima. Então, a gente sempre começa o estudo de climatologia
falando sobre os elementos climáticos. Eu vou fazer agora falando rapidamente com você sobre isso. Depois eu volto a falar dos fatores de novo. Essa aula fica gravada e vocês podem, tranquilidade, ver ela depois, printar, enfim. Deu tempo para printar. Espero que tenha dado tempo para printar. Printa, não pintar, professor. Beleza. Chegamos aqui nos elementos. E aí eu vou destacar alguns com vocês. Primeiro de todos, a radiação, que é basicamente a energia que vem do Sol e atinge a superfície do planeta. Então, o Sol todos os dias, o Sol emite energia. O Sol está lá em cima, ó. Olha que sol maneiro que eu fiz aqui, ó. Todos os dias ele vai emitir a sua radiação. Parte dela vai ser retida pelos raios ultravioleta, não é verdade? E aí, essa radiação vai chegar na superfície da Terra. E muitas vezes essa radiação, ó, o solo retém parte do calor. Dependendo da intensidade da radiação solar, eu vou apresentar temperaturas mais elevadas ou menos elevadas. Algumas regiões mais próximas da linha do Equador têm um índice de radiação anual maior, tem mais horas de sol, portanto, essas áreas acabam recebendo maior radiação solar. E isso possibilita que essas regiões sejam mais quentes. Agora, outras áreas mais distantes do Equador têm menos horas de sol por ano. Então a radiação solar chegando até lá vai ser inferior, portanto, acaba fazendo mais frio. Então é bom destacar que a radiação, ela sempre vai poder ser associada a outro fator climático, tá? Que é a temperatura. Agora ficou feia essa letra aqui, né? Mas a temperatura é um outro fator que a gente sempre pode associar com a radiação. E quando eu falo de temperatura, eu sempre vou analisar duas situações, que é a temperatura média ou a amplitude térmica. Temperatura média e amplitude térmica é geralmente aí que a temperatura acaba sendo analisada quando a gente vai estudar alguma coisa relacionada a clima. Então, tu pensa lá, é, tudo muito relacionado à matemática. Temperatura média, tu faz um cálculo da mediana de temperatura num período específico de tempo, numa região específica. Já a amplitude térmica é um cálculo ainda mais básico, porque é basicamente, desculpa a redundância, é basicamente uma subtração. Tu pega a temperatura mais elevada de um período e a menos elevada, e tu vê a diferença, e aí tu vê a amplitude térmica. Regiões mais próximas do Equador apresentam uma amplitude térmica inferior. Regiões geralmente mais distantes do Equador apresentam uma amplitude térmica maior. Fica aí a dica. Então, falamos aí de dois elementos do clima. Print, para o tio aqui apagar. Cara, finalmente, olha aí, cara, finalmente estou usando minha mesa digitalizadora. Estou acostumando. Tem alguns programas que o desenho fica mais bonito, né? Fazer uns desenhos legal assim, ó. O Chico Bento não fica bom nesse whiteboard do Zoom aqui, mas em outros casos fica massa.
Tem que treinar mais o uso da mesa para ficar mais bonitinho. Acho que a nossa próxima aula vai ser aqui também, nessa mesa digitalizadora. Enfim, pimba. Um outro elemento climático importante, além da radiação e da temperatura, é aqui, ó, o elemento umidade do ar. Quando eu falo de umidade do ar, pessoal, eu estou falando da quantidade de vapor d'água que eu encontro na atmosfera. Então, é basicamente isso. É o vapor d'água, o bom e velho H2O, encontrado na atmosfera. E quando a gente estuda a umidade do ar, geralmente a gente vai estar analisando a umidade relativa do ar e a umidade absoluta do ar. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Absoluta e relativa. Pim, 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 pim. A umidade absoluta do ar é basicamente o total de umidade que eu encontro na atmosfera, naquele local, naquela região. A umidade relativa é basicamente a relação entre o total de umidade que eu encontro no ar e o chamado ponto de saturação, que é o limite de umidade que o ar consegue suportar antes de precipitar. Então vamos imaginar que a nossa atmosfera aqui é como se fosse uma caixa d'água que conseguiria armazenar 10 mil litros de água. É o máximo de umidade que eu posso ter naquela área. Durante o dia, a água foi evaporando, foi acumulando, então, nessa caixa hipotética, e no final do dia tem quase 8 mil litros de água nessa caixa. Portanto, ainda tem espaço é, dentro desse reservatório. Então, a umidade relativa do ar aí está próxima de 80%. A tendência é que precipite logo. O que vai acontecer? O dia, quando está um pouco mais quente, a atmosfera consegue reter mais umidade no ar, mas normalmente durante o dia a temperatura pode diminuir um pouco. Diminuindo um pouco, o que vai acontecer? A atmosfera consegue reter menos umidade no ar. E aí, nesse momento, a minha caixa que tinha vazão para 10 mil litros, com a temperatura diminuindo, essa caixa diminui para 7 mil. E ela não consegue suportar mais a umidade que tem no ar, porque aí eu tenho 8 mil litros. Então, atingiu o ponto de saturação e aí vai chover. O importante é vocês entenderem o básico da umidade, porque a umidade ela vai estar relacionada diretamente a um outro elemento climático que é super importante, que são as precipitações. Então, nada é mais importante na umidade do ar do que a análise específica dos fenômenos relacionados à umidade do ar, e entre esses fenômenos a gente precisa destacar as precipitações. Então, umidade do ar a gente sempre relaciona com
Precipitações. Aliás, precipitações que são também elementos do clima, porque precipitação tu vai encontrar em qualquer clima. A diferença são os tipos de precipitação. Por exemplo, a neve é uma precipitação. Tu não vai ter neve no clima tropical, mas tu vai ter precipitação. Então, o elemento climático é precipitação e algumas características estão relacionadas a alguns tipos de precipitações. Então, a gente vai, printa aí, a gente vai falar de algumas precipitações específicas. É muito rápido apagar, é muito rápido. Totalmente inconsequente. Ó, sobre as precipitações, quais nós temos? A gente tem chuva, a gente tem granizo e a gente tem neve. Essa aqui é uma transformação da umidade que se forma em nuvem. A gente pode associar também a umidade do ar à formação de geada e à formação do orvalho, que acontece com a mudança do estado físico da água próxima da superfície. Se está muito frio, a água sai do estado gasoso para o estado sólido, e vai ter geada, e aí menos frio, mas ainda assim, com a mudança de temperatura do dia para a noite, a umidade que está próxima da superfície acaba condensando e a água sai do estado gasoso para o estado líquido, e aí a gente vai ter o orvalho, que é aquela relva tu acorda de manhã e tu vai ter aquela grama molhadinha. Isso aí é o vapor d'água que condensou próximo ao solo porque esfriou e muda a temperatura, vai mudar o estado físico, né, da água próximo da superfície, no solo. Beleza? Se eu quero, antes de acabar a aula de hoje, destacar para vocês a diferença que existe entre granizo e neve. Uma coisa importante que vale a pena destacar é que tanto granizo como neve, né, são sólidos. O granizo é um bólido que cai do céu e a neve, basicamente, são cristais que acabam precipitando. Então, o granizo aqui, ó, normalmente é o quê? A gente vai ter, agora vem aí o professor que faz desenhos maravilhosos. A gente tem o granizo, a água que de vapor d'água vem para o estado líquido. E aí, no estado líquido, ela acaba congelando. Olha aí que arte absurda, né? Inclusive, podendo chegar aí a pedrinhas que alcançam aí, agora eu fiz cacá, pedrinhas que alcançam 5 centímetros de diâmetro. É um senhor pedregulho, tá? É um processo que acontece muito rápido, geralmente está associado a temperatura elevada, onde tu vai ter o processo de evaporação na água, a água evapora, forma grandes nuvens. Lá no topo da nuvem, muito alto na troposfera, essa água sai do estado gasoso para o estado líquido, para o estado sólido muito rapidamente, e esse processo causa o congelamento da água, formando esses cristais de gelo, e aí isso precipita. Já a neve, ela vai acontecer, né? A neve acontece em locais frios,
mas que ainda apresentam precipitação, ou melhor, evaporação da água. Então a água evapora, e aí tu vai ter essa água evaporando na atmosfera, lentamente no processo de congelamento, tu vai ter a passagem do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Aí o processo que nós chamamos, aí podemos chamar de cristalização da água, formando aí um cristal de neve. Inclusive, o cristal de neve, ele tem um formato, né? É um cristal hexagonal. Quando a gente olha no microscópio, consegue ver, por exemplo, a gente vê o formatinho específico desses cristais de neve. Então, granizo e neve são basicamente a umidade do ar que congela, que vai para o estado sólido. O granizo, isso acontece muito rapidamente, e na neve tu vai ter um processo de resfriamento mais lento e uma transformação direta de vapor para cristal. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre chuva e vamos falar sobre os três tipos de chuva, certo? É isso, pessoal. 7 horas e 55 minutos. Vou dar espaço para próximas aulas que vocês têm nesse momento. Foi um prazer, uma honra, uma satisfação, hemorragia de prazer. Voltamos sempre. É hora de descansar. Eu estou com uma tremenda dor de cabeça. Não sei nem por onde começar a fechar esses troços aqui. Fechei, ok? Agora que eu vi que eu dei a aula toda com a geladeira na sala, para vocês entenderem, a minha geladeira está ali, porque eu tive que tirar umas coisas da minha cozinha. Estou pensando seriamente em comprar uma geladeira nova. Feito? É nóis. Fui.